Isso aí, gente. Já estamos em Quixadá, aqui, na maternidade. E graças a Deus chegamos bem até aqui. Na recepção ali. Essa é a entrada do Hospital Maternidade Jesus Maria José, onde está a Emanuele. A gente veio fazer uma rápida cirurgia hoje. E graças a Deus, né? Meus agradecimentos aqui a todos que estão conosco aí em oração e nos auxiliando até aqui. Valeu! E aí, gente, hoje temos um Comente Bíblia todo especial. Estou aqui no Hospital Maternidade Maria José e João, ou Jesus Maria José. Estou bem perto aqui do local onde está a Manu e a Velma. E então é isso, sejam todos bem-vindos e continuem aí a orar por nós. A Manu vai fazer uma cirurgia pequena e o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado àqueles que têm orado, têm participado conosco aí. Bom, o texto primeiro está em Mateus capítulo 19, do versículo 13 ao 15. É a página 1098 da Bíblia em ordem cronológica, meu povo. Aqui é um ambiente assim, bem hospital, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Diz assim a palavra, ó. Mateus 19, verso 13 diz que depois trouxeram crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O segundo texto, você vai encontrar em Marcos 10, do versículo 13 ao 16, uma narrativa semelhante. A diferença é que no versículo 14 diz que Jesus, quando viu que os discípulos estavam repreendendo, Jesus ficou indignado, né? E versículo 15, Jesus se expressa diferente. Ele diz assim: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Veja que as crianças aqui no caso não estavam com problema de enfermidade de coisa nenhuma. Era só mesmo uma questão de abençoar, de consagrar as crianças ao Senhor. E o outro detalhe que a gente vê aqui é o seguinte: eram criancinhas bem novinhas mesmo. Se não fossem, não estaria aqui narrando, dizendo que Jesus pegou elas e tomou elas em seus braços. Ainda há uma terceira narrativa em Lucas, no capítulo 18, do 15 ao 17. É a mesma narrativa de Mateus, mas você pode comprovar isso aí, verificar. Valeu? É isso aí. Bom, e seguindo aqui, nós vamos para a história do jovem rico. Começando aqui por esse tema, né? Jovem e rico. Dificilmente alguém que é jovem e rico vai trocar a sua boa vida de jovem, de vitalidade, né? E rico por vida de discípulo. Dificilmente alguém vai conseguir fazer isso. Dificilmente alguém vai escolher fazer isso. Mas o texto está em Mateus 19, do versículo 16 ao 30, onde diz que eis que alguém que se aproximou de Jesus, ele perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? A ideia aqui começa com uma história assim de uma barganha, tipo, o que está faltando eu fazer para ter o melhor do céu? Porque o melhor da terra eu já tenho. Eu sou jovem e eu sou rico. O que está faltando aí para eu me dar bem na vida eterna, né? Aí Jesus responde da seguinte forma: primeiro, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, né? E no outro local ele diz que bom só é Deus. E aí Jesus fala: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aí o rapaz diz: quais? Se fosse eu teria dito todos, né? Mas aquela regra de prioridade, vem o primeiro. O primeiro é sempre o mais importante. Porém, Jesus, ele começa falando
dos mandamentos que tem relação com os relacionamentos horizontais, né? O amor ao próximo, o relacionamento com o próximo. Porque Jesus não menciona de cara aqui o primeiro mandamento, só depois é que ele vai fazer isso. Mas agora Jesus fala assim, ó, versículo 18: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, pegando aqui os 10 mandamentos como uma cruz, né? Os que são de ordem de relacionamento vertical, eu e Deus, Jesus não falou. Jesus falou dos horizontais, né? Sempre eu me relacionando com outros seres humanos, tá bom? E, bom, então Jesus disse, tá aí, esses mandamentos todos aí, né? E versículo 20, o jovem vai e diz, tudo isso tem obedecido. Na outra narrativa, eles têm observado isso desde a minha infância, desde a minha adolescência. E aí ele acrescenta, o que me falta ainda? O que me falta fazer de bom ainda para ter a vida eterna? E então estava faltando o relacionamento vertical, a prioridade, né? Amar o Senhor em primeiro lugar e acima de outras coisas, como por exemplo a riqueza que ele tem. Bom, versículo 21, Jesus vai falar para ele assim, se você quer ser perfeito, olha, não existe essa história de alguém se tornar totalmente perfeito, mas o que Jesus está falando aqui, se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer cumprir tudo, se você quer realmente fazer algo completo em sua vida, no sentido de ter um bom relacionamento com Deus Pai, você então precisa ir em sua casa, tirar o Deus que está reinando sobre a sua vida, e você tem que desfazer desse Deus, porque o primeiro mandamento é só o Deus de Israel, somente a ele você deve servir, só a Yahvé, né? Então veja bem, se você quer ser perfeito, vá à venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, ou seja, você vai ser rico no céu também, não somente aqui na terra, mas no céu você vai ser rico. E aí depois de você se tornar rico no reino do céu, você venha me seguir. Ele não quis. Versículo 22 diz que ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí, ao ouvirem essa expressão de Jesus, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Veja que eles estão associando a entrada no reino dos céus ou no reino de Deus com a ideia de salvação, né? Quem pode ser salvo não é com relação ainda, a ideia deles aqui não é com relação a ser salvo espiritualmente, não. Aqui falava do reino de Deus, o reino do Messias e tal, queria reinar sobre toda a terra, e a ideia quando Jesus fala do reino dos céus, está falando de eternidade, mas eles entendiam coisas terrenas. Então, peraí, se não vai ter como entrar rico no reino de Deus, no reino, né? Quem é que vai poder ser salvo? Salvo de quê? Dessa situação. Roma está dominando aqui. A ideia deles era muito humana, muito natural. E aí Jesus vai e diz assim, olha, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Né? Verso 27, Pedro vai e pergunta ao Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Aí Jesus diz assim, ó, digo a verdade para vocês. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Tem um segundo texto dessa mesma história, você vai encontrar em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 31. É uma narrativa muito similar. E na de Mateus diz que alguém se aproximou de Jesus. A de Marcos, o texto de Marcos, diz que um homem correu em direção a Jesus e se pôs de joelho diante dele. Olha bem, que diferença que há aí, né? E aí quando ele pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna, verso 19 de Mateus 10, diz assim, você conhece os mandamentos, né? Aí acrescenta no verso 19, na parte final, não enganarás a ninguém, né?
E no versículo 21 diz um detalhe: Jesus olhou para ele e o amou quando ele perguntou o que falta ainda, né? Jesus, falta ali uma coisa, vai, vende tudo, né? Mas ele não quis, então ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, diz o versículo 22 de Marcos 10, né? Pronto. No versículo 30 de Marcos 10, diz 29 e 30, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, não fala em tempo presente, né, no primeiro texto, e então casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E o terceiro texto está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 30, onde apresenta esse homem como um certo homem importante, né, que se aproximou de Jesus, ou, segundo Marcos, correu em direção dele, se pôs de joelhos diante dele e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Né? É interessante essa pergunta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não está simplesmente dizendo assim, tomar posse da vida eterna, ou ter, ou receber. Não, está falando de herança. Né, herança. Todas as perguntas têm essa questão, todos os textos que eu mencionei aqui têm essa questão de herdar, né, herdar a vida eterna. E eu queria concluir aqui perguntando para você, concluir esse tema aqui perguntando para você, quem é que herda alguma coisa e de quem que se herda? Até onde a gente sabe, pela nossa tradição, história e tudo mais, geralmente, quando o pai morre, né, o filho herda aquilo que é do pai. Na cultura bíblica, o primogênito tinha, inclusive, direito à dupla porção. Você tem algo para herdar de Deus? Você tem esperança de vida eterna? Sim, porque o nosso Deus, ele é Deus, homem, se chama Jesus, e ele também morreu em uma cruz, para nos dar direito a essa herança incorruptível, uma vida que ninguém pode tirar mais, uma vida que ninguém pode roubar, ofuscar, ninguém pode dominar, ninguém pode ludibriar, ninguém pode redirecionar, uma vida totalmente vida, sem mistura de morte, uma vida eterna, imutável, incorruptível. Essa é a herança que o Senhor deixou para nós. Tome posse, basta você seguir o mestre. E aí talvez você diga assim, eu tenho que fazer igual a esse homem? Dar tudo que tenho? Bom, em certo lugar Jesus disse que quem não abrir mão, não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. Por que isso? É porque são poucas pessoas que podem obter coisas nessa terra e mesmo assim conseguem ser discípulos de Jesus. Tem alguns exemplos bíblicos, sim. Mas no geral, quase tudo que nós temos se torna nosso Deus e nossa referência de vida. Onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E nós temos esse costume de colocar o nosso coração naquilo que temos recebido e não naquilo ou naquele que tem nos dado todas as coisas, inclusive uma herança, vida abundante e vida eterna. Fiquem na bênção, fiquem na paz do Senhor. Amanhã, se Deus nos abençoar, nos permitir, teremos mais um texto aí para compartilhar com vocês. Valeu!